E se ele se arrepende, ele alcança, aleluia, a vida eterna. Porque a graça também já pré-existia. Jesus é a própria graça. Só foi manifesta depois, há 2000 anos atrás, né? 4000 anos depois do Éden. Mas a graça já pré-existia e Jesus já estava, aleluia, presente na história da humanidade. Você vê a graça de Gênesis e Apocalipse também. Ela veio ser revelada, ela veio se manifestar, aleluia, na era da igreja. Mas ela já pré-existia. Então a primeira mentira de Satanás foi essa, que o homem seria imortal, independente de Deus. Mas na verdade o homem seria imortal na sua tríplice constituição, espírito, alma e corpo, dependendo de Deus, na dependência de Deus. Bom, a segunda mentira de Satanás, aqui está no versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão. Essa é a segunda mentira. E a gente sabe, queridos, que Deus, quando fez o homem, na dependência de Deus, os seus olhos seriam abertos. E nós teríamos essa capacidade de visualizar os dois mundos, o mundo físico e o mundo espiritual. O mundo físico, nós quando nascemos já começamos a vê-lo. Você já nasce vendo o mundo físico. Mas o mundo espiritual, não. E na dependência de Deus, havia um processo de eleição, onde o homem tinha que decidir entre a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se ele optasse pela árvore da vida, os seus olhos permaneceriam abertos. Os olhos da alma. Mas se ele optasse pela árvore do conhecimento do bem e do mal, os seus olhos seriam fechados. E o que aconteceu? Deus, como dá livre-arbítrio ao homem, ele optou, ele infringiu, ele desobedeceu, e ele quebrou o pacto, quebrou a aliança, quebrou, né, pela desobediência, e aí os seus olhos foram fechados. E o diabo diz: se tu comer, os teus olhos serão abertos. O diabo trabalha com verdades distorcidas. Se você for olhar, queridos, a maioria das seitas heréticas que hoje nós temos, todas elas foram compiladas da verdade, até para enganar. Porque existe uma verdade que é Cristo, a sua palavra, a Bíblia Sagrada. A Bíblia, ela não contém a verdade, ela é a verdade. A palavra é a verdade. A lei de Deus é a verdade. Está o dedo de Deus, está o anel do rei, está selado. Passarão céus e terra, mas essa verdade não passará. Aquele que mudar essa verdade, aquele que remover um tio, uma vírgula, aquele que remover um ponto dessa verdade, Deus lhes tirará a sua parte da árvore da vida. Mas aquele que acrescentar, Deus lhes acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. Então Deus colocou o selo, o anel do anel, né? O anel de rei na hora, né? Então Deus, ele vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Quero que você entenda o seguinte: é impossível que Deus minta, é impossível que Deus fracasse, é impossível que Deus erre, é impossível que Deus mude alguma coisa que Ele mesmo já estabeleceu. Deus está preso pelo que Ele falou. Deus está preso pela lei, Deus está preso pela sua palavra. Por quê, pastor? Porque a palavra é maior do que Deus? Não, é porque Deus é fiel naquilo que Ele fala. Ele pode revogar? Pode, dentro das jurisprudências, dentro das... Toda lei tem algumas, né? Diz aí que toda lei tem alguma exceção, tem algumas regras, né? Então a gente vai estudar, a gente vai ver algumas coisas que têm exceções, que está dentro da lei. Até porque
Deus, na sua exímia sabedoria, Ele sabe todas as coisas, o que pode e o que não pode, a depender da atitude do homem, né? Deus pode revogar, Deus pode antecipar, Deus pode abreviar. Sim ou não? Pode. Mas não vamos entrar aqui nesse contexto, porque o tempo não nos permite. Queremos remir o tempo para que você saia daqui hoje cheio de algo que Deus vai mudar a tua história. Então Deus abriria os seus olhos se ele permanecesse, se ele optasse pela árvore da vida. E ele veria então os seus olhos fisicamente e os olhos espirituais abertos. É mais ou menos assim, olha, tem pessoas que que conseguem enxergar anjos, demônios, sim ou não? E conseguem enxergar através de quê? Do dom da visão. É um dom que a pessoa tem, eu não tenho, mas a pessoa consegue enxergar. Engraçado, não depende da vida que ele está levando, mas é um dom que Deus deu. Ele pode estar todo errado, mas ele tem um dom, ele vê. E rapaz, estou vendo aqui, ó, tem um bocado de anjo aqui cercado. Você lembra de Eliseu? Eliseu recebeu uma visita inesperada de um exército da Síria, porque Eliseu tinha um dom e revelava tudo ao rei de Israel acerca do que ia acontecer, que estava sendo preparado. Aí o exército chegou lá em Dotã para poder pegar Eliseu, o exército da Síria. Quando é de manhã cedo, Geazi chega e vê com os olhos físicos o exército. E aí vai lá, desperta Eliseu, e Eliseu diz para ele: não se preocupe, fique tranquilo, isso aí não é nada, porque maior são aqueles que estão conosco, muito mais numerosos são aqueles que estão conosco do que esses que estão vindo contra nós. Mas como, Senhor? Aí ele faz uma simples oração, ele diz: Senhor, abre os olhos de Eliseu, de Geazi, para que ele veja. Na hora que ele fez essa oração, Deus abriu os olhos de Geazi, e ele viu o mundo espiritual, como Eliseu já via. E ele viu aquele batalhão de anjos, nos seus cavalos, aleluia, miríades e miríades de anjos que estavam à disposição, todo o aparato de guerra. Apesar de a gente sabe que Deus não precisa nem usar um batalhão de anjos, um anjo só. Lembra lá de Senaqueribe que afrontou a Deus? Deus pegou só um anjo, e um anjo só deu cabo a 185 mil soldados, 175 mil, 185 mil soldados, em uma só noite, matou todo mundo. E ainda pegou Senaqueribe com um anzol ainda pelo nariz para ele aprender a se meter onde ele não é chamado e sem saber com quem está se metendo. Não entrar em terreno que você não tem domínio. Cuidado, você não pode entrar num terreno que você não tenha domínio. Mas no terreno onde você se sente fortalecido, onde você tem autoridade, então você pode agir com propriedade, porque a autoridade de Deus estará sobre a tua vida para cumprir o propósito pelo qual você se encontra naquele lugar. Quando a serpente a velha serpente foi usada por Satanás para falar a Eva, para haver essas inversões, esses enganos. A gente sabe, queridos, que Salmo 115 diz que os céus são céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Eu sempre falo isso: quem tem autoridade sobre a terra é homem. Espírito não tem autoridade sobre a terra. Amém? O Espírito não tem autoridade sobre a terra. Então, quando Satanás precisou entrar na terra, porque não é o seu habitat, não é o seu domínio, não é o seu
a sua área de manifestação. Ele não tem essa autoridade. Por isso que a gente sabe que o diabo, para poder fazer alguma coisa, ele tem que ter alguma legalidade, ele tem que ter alguma autoridade. A legalidade você dá, a autoridade Deus dá. Não entendi. A legalidade para o diabo fazer alguma coisa, você que dá, porque o mundo espiritual é legal. A autoridade só Deus dá. Para ele fazer alguma coisa, ele precisa pedir autorização. A autorização vem de autoridade. Eu tenho uma autorização de quem? De uma autoridade. Então, para ele fazer alguma coisa contra você, ele tem que ter uma autorização de Deus. E essa autorização ele consegue através da legalidade que você dá. Então, o que eu preciso fazer, pastor? Eu preciso fechar a porta de legalidade para Deus não dar autorização e Ele ter autoridade para trazer sobre a tua vida, conforme a legalidade que você abriu a porta. Amém? Então, o diabo não podia. Então, ele entrou ilegalmente na terra e ele entrou pelo corpo de uma serpente. Nós sabemos que um espírito, para agir na terra, tem que ter um corpo. E Deus, então, quando o diabo entrou pelo corpo de uma serpente, enganou a Eva, e aqui vem as 3 mentiras que eu estou ministrando, e chegou pelo corpo e disse: olha, Deus sabe que no dia que você comer, a segunda mentira, a primeira já falamos, seus olhos se abrirão. Usou o corpo de uma serpente. Começou a preparar o cenário para que Eva pudesse transgredir. O fato é que a gente sabe que somente quem tem a autoridade o pecado só se consuma pela porta de autoridade. No caso aí da transgressão, quem recebeu a autoridade? O homem. Eva nem sabia quando Adão recebeu a autoridade. Eva nem existia, como eu falei. Então Deus deu diretamente para Adão. Essa foi uma linguagem comunicada, direta. Comunicação direta. Da fonte, Deus falou para Adão. Então, Satanás sabia que se fosse diretamente em Adão, ia ser difícil, porque Adão recebeu diretamente da fonte. Quando você sabe de uma verdade vinda diretamente da fonte, não vai haver engano, sim ou não? Porque veio direto da fonte. Mas só que Adão, depois que Eva foi removida dele, aí Adão falou: olha,